Francisco nos abençoa. São Francisco nos abençoa. Nós somos os vossos devotos. São Francisco nos abençoai. Fazemos pedidos e votos. São Francisco nos abençoai. Romeiros de longe chegamos. São Francisco nos abençoai. A vós, grande santo, imploramos. São Francisco nos abençoai. Expostos à luta e pecados, São Francisco nos abençoai. pedimos em vós confiados. São Francisco nos abençoai. São Francisco, por nós suplica. São Francisco, por nós suplicar. Com firme esperança rogamos. São Francisco, por nós suplicar. Com santa insistência bradamos. São Francisco, por nós suplicar. Vós fostes por Deus exaltado. São Francisco, por nós suplicar. Com as chagas de Cristo adornado. São Francisco, por nós suplicar. Salvai nossas vidas aflitas. São Francisco, por nós suplicar. Juntai-nos às almas benditas. São Francisco, por nós suplicar. Que participam através das rádios AM São Francisco, FM Santa Clara e pelo núcleo televisivo do Santuário, a todos, paz e bem. Sejam bem-vindos a esta celebração. Feliz Páscoa. Intenções. Em ação de graças a São Francisco, por todos os santos, por todas as santas. Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Rainha da Paz, pela saúde e paz do mundo. Pelos vivos, por Maria Lucilene, agradece uma graça alcançada por todos os benfeitores do santuário, romeiros e devotos de São Francisco espalhados pelo Brasil. Também pelos benfeitores aniversariantes de hoje. Abimael Andrade de Souza, Antonieta Ferreira de Freitas, Antônio de Sales Feitosa, Damião Marcolino da Silva, Dorgival Gomes de Farias, Edivan da Silva Leite, Elias Saraiva de Moura, Evandro Luiz Ribeiro, Francisca da Silva Patrício, Francisca Vera Rodrigues de Moraes, Francisco das Chagas Pinto, Francisco Edilson da Silva, José Valdir Moreira da Silva, José Wellington Rodrigues Lima, Maria Alves da Silva, Maria Aragão Vidal, Maria Auxiliadora Fernandes Carlos, Maria Evangelina Cândido Cavalcante, Maria Paixão Magalhães Viana. Em sufrágio das almas, Alfredo Rodrigues de Souza, Antônio Pinheiro de Souza, Edilson Alves, Francisco Magela Braga, 11 meses, Francisco Martins dos Santos, Irene dos Santos Silva, João Alexandre, João Martins dos Santos, José Clóvis Maciel Crisóstomo, José Ribamar Vieira, Josefa Teixeira da Rocha, Liduína Abreu Barbosa, Luísa de Almeida Uchoa, Luísa Vieira Lessa, Maria das Dores Alves dos Santos, Maria Nelsa Braga, Maria Nonato, Pompinho Ferreira da Silva, Raimundo Alves, Romário Silva Lopes, Rosilda Martins dos Santos, por todos os falecidos da família Rita Braga, Maria Estela dos Santos Gomes, por todas as almas, Ramiro Madeiro Gomes, Amadeu Lúcio do Nascimento, Antônio Lúcio do Nascimento, Cecília Rodrigues da Silva, Cletônio Souza Nascimento, Francisco Gelson Ferreira Lima,
Isaías Rodrigues da Silva, Ítalo Geison Souza Pereira, João Lucas Costa Pereira, 4 anos, Joaquim Lúcio do Nascimento, Maria Emília Bezerra, Maria Helena das Mercês, Maria Lúcia do Nascimento, por todas as almas da família Bezerra Lúcio, por todas as almas da família Carneiro da Silva, Raimundo Carneiro da Silva, todas as almas do purgatório, por todas as almas, Anastácio Rodrigues Leite, Antônio Barroso Sampaio, Arievaldo Viana Lima, Armando Arraes Feitosa, Irene Braga Feitosa, Antônio Maciel Crisóstomo, Diego Rocha Martins e Guilherme Lúcio Rocha e família, pelos falecidos da família Lourenço e Cristiano Mendes, Francisco Roberto Lima Vasconcelos e Dargenira Maria Sampaio Rocha, Francisco Afonso Rocha e Lucimar Menezes Rocha, Francisco Alberto Martins, Carlos Alberto Moreira Martins, João Pedro Duarte e John Lennon Santos Duarte, José Maria Lima Souza, Luiz Ximenes Filho, Luísa Bento dos Santos, Gerardo Bento dos Santos, Manuel Pedro da Silva, Valdo Pedro da Silva, Maria Elizabeth Abreu de Brito, Paulo Sérgio Abreu de Brito, Maria Odete Silva Souza, 1 ano e 3 meses, Neném Lourenço, Osório Leite Sampaio, Sebastiana Bento da Silva, Sebastião Bento da Silva, Severina Teixeira Bento, Raimundo Bento da Silva, Vicente Paulo Magalhães, Vitor Martins da Silva e família, por todas as almas, pelas almas do purgatório e por todas as nossas intenções. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, nesta semana da oitava da Páscoa, nos diz, em nome de Jesus, os apóstolos operam maravilhas no meio do povo. Sejamos também nós instrumentos da ação divina em nosso convívio social. Preside esta celebração Frei Joãozinho. Entoemos o canto inicial. Este é o dia do Senhor, dia de festa e de alegria. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte, nos libertou. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte, nos libertou. Sejam todos bem-vindos para esta celebração que vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Humildemente vamos agora pedir perdão a Deus por nossas faltas e nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, piedade. Ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Senhor, piedade. Ó Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele
glória ao vosso nome, vossos nós agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoa. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele amados. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens por Ele amados. E na terra paz aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitado continua a ocupar-se com a realidade cotidiana de Jesus, de seus discípulos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." Neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar.
e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Vinde louvai nosso Deus. Aleluia, aleluia, que seu amor é sem fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia,
o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começaram por Moisés e, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o aleijado pediu uma esmola. Há 2 apóstolos, João e Pedro. E Pedro respondeu: ouro e prata nós não temos.
O que nós temos, eu te digo, em nome de Jesus, o Nazareno, te levante e ande. E o aleijado começou não só a andar, até pulou de alegria. Ele tinha pedido uma esmola e recebeu a condição de ganhar sua vida honestamente agora pelo trabalho. Os dois discípulos que caminhavam para Emaús sonhavam. Nós esperávamos que ele ia libertar Israel. Agora já faz 3 dias e nada aconteceu. Eles estavam tão tristes, tão só pensando nas coisas pessoais deles, que eles não perceberam que aquele homem que caminhava com eles era o próprio Jesus. E Jesus explicava as Escrituras. E eles ainda não entendem nada, porque ainda a mente e o coração estavam fechados. Jesus fica com eles para o jantar. E quando ele pega o pão, abençoa o pão e parte o pão, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. É claro, quando este episódio foi escrito, a comunidade dos primeiros cristãos tinha costume de celebrar a Eucaristia. Quando se celebra a Eucaristia, quando na Santa Missa Jesus toma o pão, o abençoa e reparte e distribui, também nossos olhos devem se abrir. E pela fé nós reconhecemos que Jesus está conosco. É o mistério da fé, mas é uma realidade. Acontece de verdade. Quando nós, ou vamos dizer, quando Jesus reparte o pão conosco na Eucaristia, nós percebemos que Ele está conosco. E Jesus quer repetir certamente essas palavras. Riquezas materiais eu não tenho para dar. Mas você, com minha força, com minha presença, pode se levantar e caminhar na vida. Jesus ressuscitado caminha conosco. Nos ensina o caminho da vida. Quando nós ouvimos suas palavras, quando meditamos o Evangelho, quando meditamos a Bíblia toda, nós percebemos que Deus caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. Agora, às vezes, nossos planos não são os planos de Deus. Pensávamos que ia libertar Israel, certamente, dos romanos. E isso não aconteceu. Jesus tem projeto de vida, não um projetozinho político. Ele quer nos libertar para a vida em plenitude. Ele quer superar todas
as prisões, as escravidões. Ele quer nos libertar para a vida. E o que Ele nos dá para viver? Ganharmos na loteria? Nos dá dinheiro? Não. Nos dá a força para viver. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós contamos com Sua presença. Jesus sabia que seus discípulos eram fracos. Ele precisava continuar a estar presente para animar a vida de seus discípulos, a sua luta pelo reino de Deus. Por isso, na última ceia, Ele transforma pão e vinho em seu corpo e seu sangue, em sua vida. Agora, a sua vida anima a nossa vida. Jesus não vai caminhar em nosso lugar, Ele caminha conosco. Nós precisamos professar a nossa fé nele. E nós precisamos caminhar nesta fé, nessa esperança, com o mesmo amor com que Ele nos amou. A solução para a nossa vida não é uma esmola. É muito mais. É a própria presença de Jesus que nos anima. Por isso é tão importante celebrarmos a Santa Missa. E mais ainda é tão importante entrarmos em comunhão com Jesus. Nós precisamos abrir nossa mão e nosso coração para acolher Jesus com fé, para nos comprometer com Ele, com Suas palavras, com seu projeto do reino de Deus. Sozinhos, disse Jesus, vocês nada poderão fazer, mas com Ele presente, podemos animar também outras pessoas, como João e Pedro diziam àquele coitadinho aleijado. Em nome de Jesus, se levante e ande. Os discípulos animaram aquele pobrezinho a caminhar. E assim também nós, muitas vezes, estamos aqui e dizendo, ouro e prata, dinheiro, nós não temos para resolver toda esta miséria, toda esta pobreza. Mas nós podemos comunicar Jesus. Jesus animando o pobre começa a caminhar na vida. Começa a levantar a cabeça. Por isso Jesus tinha dito, o reino de Deus começa quando o Evangelho é anunciado aos pobres. Quando os pobres, em sua fraqueza, que descobrem que podem contar com a força de Deus, mas precisam colocar em sua vida Jesus e seu Evangelho. Então, nós agora na semana da Páscoa, em toda a nossa vida, temos que anunciar Jesus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo de verdade e mais ainda, Ele continua se fazendo presente em nossa vida pela Eucaristia. Ele quer entrar na sua vida, na minha vida. Mas você precisa o acolher com fé e tem que viver com Ele. Ajustar a sua vida ao amor de Jesus. Então você vai participar também da ressurreição de Cristo. Uma nova vida começa a desabrochar
em sua. Por isso, é tão importante a Páscoa, e tão importante nós professarmos nossa fé e celebrarmos a Santa Missa não só para nós, e sim para tornar a presença de Jesus presente em todas as vidas, em todas as comunidades, neste mundo inteiro. E neste momento de pandemia, em que nós estamos chegando a um número de mortes tristes, mais de 4.000 num só dia. É claro que nós precisamos colocar em nossa vida este Cristo que ressuscitou. Ele não vai resolver as coisas em nosso lugar, mas Ele quer ser a força que nos anima e que nos dá esperança nesta luta da humanidade contra o coronavírus. Com essa força de Jesus, nós precisamos nos comportar, distanciamento, os cuidados. Interessante agora a questão das igrejas. Mesmo se tem na Constituição o direito da liberdade religiosa, nós também podemos usar esta liberdade para não nos fazer presente nas igrejas. Uma questão de amor, de sobrevivência. Se nós temos a liberdade, podemos também dizer, neste momento, nós optamos a ser fiéis aos cuidados necessários. O nosso arcebispo, Dom José Antônio, orientou a sua diocese de Fortaleza de continuar no lockdown. Então, por enquanto, nós, mesmo se o governador abre a possibilidade, nós vamos seguir a sabedoria do nosso arcebispo. A luta pelo coronavírus é uma luta de vida e de morte. Contamos com a iluminação de Jesus, mas vamos também cuidar com responsabilidade da nossa vida e da vida do nosso povo. Que Deus abençoe a todos, a vocês que continuam em casa, as nossas comunidades, os profissionais de saúde que estão lutando. E console todas as pessoas que perderam nesta pandemia entes queridos. E da minha parte, nesta Santa Missa, eu também tenho que rezar pelos confrades que morreram, o Frei Casimiro e Frei Adimar Colasso, porque é costume que todos os padres da nossa província, quando um confrade morre, celebram a Santa Missa também por eles. Que Deus o tenha em sua glória. Amém. A Deus, que é nosso Pai, apresentemos agora com fé e confiança as preces. Após cada pedido, rezemos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Papa, para que o Espírito Santo ilumine e fortaleça em sua missão de conduzir a Igreja de Cristo, rezemos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas autoridades públicas, para que cuidem de todos os cidadãos
e sejam especialmente solidárias com os necessitados do nosso país, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos cristãos, para que estejam sempre prontos para o anúncio da palavra e a prática das boas obras, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos nós, para que saibamos acolher e comunicar as boas inspirações que nos vêm pela palavra e pela Eucaristia, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Acolhei, Senhor, em vosso reino de amor, José Maria Lima Souza, falecido há 7 dias, e todos os falecidos que foram mencionados nesta celebração, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Acolhei, ó Deus, estas nossas preces por vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Quero lembrar a Deus o meu confrade, Frei Adimar Colasso, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a volta no Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A todos vocês que estão nos assistindo, o meu grande abraço fraterno virtual. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não não sou sou digno de que quem entresse em minha morada. Mas dizer uma só palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para a nossa vida. Você que participa através dos meios de comunicação, faça sua comunhão espiritual, pois Jesus deseja ardentemente fazer morada em seu coração e em sua vida. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, esta vida escondida no pão. E quando amanhecer, dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, esta vida escondida no pão. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura por Cristo nosso Senhor. Amém. A próxima missa será celebrada às 16 horas na Igreja do Monte, também de forma virtual.
nós estamos na pandemia, num momento talvez mais crucial. Por isso, eu fiquei preocupado quando agora vim de manhã para a Basílica. A cidade, o centro da cidade de Canindé, cheio de gente. Vocês não estão levando a sério a pandemia. Não é por causa do lockdown, não. É por causa da pandemia. O vírus se espalha rapidamente. Em Canindé, nossa UTI está completamente lotado. A UPA também está lotado, o hospital. Nós não temos como atender mais gente. Então, se você não cuidar, alguém vai morrer. Não adianta a autoridade dizer o que pode e o que não pode. Você, em sua consciência, como cristão, ou você cuida da vida, ou você é corresponsável pela morte de inocentes. Alguém vai dizer, mas a gente já recebeu os velhos vacinados, inclusive hoje, e a segunda dose para Frei Martinho, para Frei Osmar e para o Dom Frei José. Mas isso não quer dizer que eles não têm que continuar os mesmos cuidados. Eles ainda podem ser infectados e transmitir. Mesmo se agora, com a segunda dose, que vai produzir daqui a 15 dias uma imunidade maior, quer dizer, um preparo maior para combate quando a doença atinge eles. Mas não quer dizer que não precisam se cuidar de si e dos outros. Então a gente tem que pedir encarecidamente, por amor de Jesus, Jesus ressuscitou para nos iluminar o caminho da vida. Não seja um colaborador da morte. E Jesus vai nos abençoar se nós caminharmos nos caminhos do amor, dos cuidados. Por isso agora vamos cantar o canto final e receber a bênção de Deus. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem, enfim, se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça e herança eterna. Amém. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que Jesus e São Francisco
sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Campanha beneficente Nossa Paróquia Santuário é 10. Ajude a Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé, doando a partir de R$10. Adquira seu envelope na Secretaria da Paróquia ou na Secretaria do Santuário e deposite você mesmo em um dos cofres da Igreja de Nossa Senhora das Dores ou da Basílica. Se você não é de Canindé, doe pelo Pix, ou se preferir, através da conta. Campanha beneficente Nossa Paróquia e Santuário é 10. Participe! Olá, paz e bem! A campanha dos benfeitores está passando por uma nova etapa e conta com a compreensão de todos vocês, benfeitores do Santuário de São Francisco das Chagas. Atualize o seu cadastro. Entre em contato conosco através do número DDD 85 3343 9950 e mantenha-se também informado através de todas as nossas mídias sociais. Campanha dos Benfeitores. Faça parte dessa família. A Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas em Canindé conta com um espaço destinado ao seu acolhimento. É o CEFRAI, o Centro Franciscano de Acolhimento e Eventos, um jeito franciscano de acolher. O prédio histórico conta com uma ampla área que proporciona, em suas acomodações, total conforto e tranquilidade para cursistas, romeiros e visitantes. O CEFRAI disponibiliza de toda uma infraestrutura necessária para a realização de cursos, eventos, seminários, palestras, congressos e retiros, com capacidade para mais de 250 pessoas. Dispomos ainda de 2 capelas para momentos de reflexão e oração e um amplo refeitório com capacidade para 200 pessoas.
a província franciscana de Santo Antônio do Brasil e a paróquia Santuário de São Francisco das Chagas de Canidé aguardam e agradecem a sua visita em nossos espaços. Cefrai, um jeito franciscano de acolher. Esteja em minha frente, misericórdia, guia os meus passos, misericórdia. Em meio ao isolamento social, a nossa fé surge como esperança para vencer cada dia. Para que tudo isso aconteça diante a pandemia, o Santuário de São Francisco está aqui levando o Evangelho da Paz, levando Jesus na Eucaristia e o desejo de fazer o bem. É tempo de reafirmar o compromisso de que somos uma igreja doméstica, fazendo com que nossas orações se tornem solidárias com nossos irmãos e irmãs e nos comprometam com a vida. E contribua para a evangelização continuar chegando a tantos lares e famílias, mantendo viva a esperança em dias melhores. O distanciamento é necessário e indispensável neste tempo, mas a evangelização aqui no santuário nos une como família de fé. Continue acompanhando nossas transmissões daqui, direto do Santuário de São Francisco das Chagas de Canidé, no Ceará.